Olá, seja muito bem-vindo a este segundo bloco do programa Checkmate, que recebe hoje a professora e presidente da CUT-RN, Eliane Bandeira. Eliane, vamos falar um pouco mais agora sobre a Central, né, Única dos Trabalhadores. O que é, de fato, uma Central Única de Trabalhadores? Qual a atribuição, qual a função da CUT? A Central Única dos Trabalhadores, né, a CUT, ela é a maior central desse país. É a terceira da América Latina. Além da CUT, nós temos outras centrais, né, que também representam a classe trabalhadora, todo mundo unido e na luta. Mas, assim, a função principal da central é a organização de toda a classe trabalhadora, é a união de toda a classe trabalhadora. Porque, assim, o sindicato, ele representa aquela base, aquela categoria, né? A central, ela representa todos os filiados. Então, na CUT, nós temos rurais, nós temos funcionários públicos, estaduais, municipais, nós temos educação, nós temos comércio, serviços. Então, a central, ela faz a defesa da classe trabalhadora num todo, né? Enquanto o sindicato, ele cuida da sua base, a federação de cada um da sua base, de seu ramo, a central, ela cuida da classe trabalhadora num todo, né? E institucionalmente, se a gente fizer uma hierarquia, como é que funciona a relação da Central Única dos Trabalhadores com confederações, federações? Então, na hierarquia a gente tem, primeiro, a central, né, digamos assim, a CUT seria, depois da CUT nós temos as confederações, depois as federações e depois os sindicatos. Mas isso tudo é um trabalho unificado, porque assim, como é que a CUT iria conseguir organizar a pauta e a luta de todos os trabalhadores? A gente precisa ter todos representados no seu conjunto, na sua direção, né? Porque assim, eu sou presidenta da CUT, o meu ramo é educação, sou professora. Então assim, a pauta do comércio e serviços, a gente precisa que esteja lá junto para construir. A pauta dos funcionários públicos municipais, a gente precisa estar lá. Então, assim, é esse conjunto de representações, né, que fortalece, que unifica e que faz com que a gente conduza a luta da classe trabalhadora de uma forma geral e unificada. Vamos a mais uma pergunta? De que forma, né, vocês, representantes do sindicato, acreditam que essas lutas, esses movimentos que vocês promovem, realizam, pode barrar aí todas essas reformas? Porque a terceirização foi aprovada, inclusive já sancionada, a lei trabalhista também foi aprovada, a gente está aí a reforma da Previdência em curso, né? De que forma esses protestos, pode brecar isso, né? Na prática, como é que isso pode funcionar? Porque até aqui, pelo que a gente vê, pessoas nas ruas e tudo que está acontecendo não impede de que as coisas passem lá no Congresso Nacional, passem lá por Brasília, né? E o que esperar daqui para frente? Olha, como eu disse a vocês, eu sou uma pessoa que tenho muita esperança, né? E sou também aquela pessoa que acredita que a gente só avança a partir da luta. Então, a luta e a organização da classe trabalhadora vai fazer com que a gente vença essa batalha. Primeiro, porque está tendo um desgaste enorme desse governo, né? Hoje ele está com baixíssimo índice de aprovação, né? Isso faz com que ele extrema nas bases. Nós temos encaminhado e feito um ataque às bases dos nossos deputados estaduais, federais, à base dos nossos senadores, né? Nós mapeamos todos os colégios eleitorais onde eles foram mais votados. Você veja que na reforma trabalhista, nem todos já votaram a favor da reforma trabalhista. Isso se deve a esse trabalho que a gente tem feito, porque a gente percebe muito o trabalho que está sendo feito aqui em Natal, né, no centro, no grande centro. Mas o que a gente tem construído nesse estado num todo, o que a gente tem chamado de comitês que têm se organizado nos municípios, né, para se contrapor essa reforma, fazendo pressão nas prefeituras, nos vereadores, porque são os cabos eleitorais desses deputados, destes senadores. Então, esse processo que a gente tem feito, ele está surtindo efeito. Pode não estar ainda no processo que a gente gostaria que estivesse, mas ele tem tido efeito, né? Inclusive, assim, as nossas próximas ações, elas são para fortalecer isso. E a gente acredita que nós vamos, sim, conseguir barrar essas reformas.
E o único meio que nós temos para fazer isso é a partir da organização da classe trabalhadora, é a partir da mobilização social. Se a gente não conseguir avançar por essa via, por nenhuma outra a gente vai conseguir, né? E nós não vamos desistir da luta, nós não vamos recuar da luta, né? Essa questão que a gente construiu agora em 2017, que eu acho que tem fortalecido o movimento, a unificação das centrais. Hoje nós temos a CUT, né, sentando junto e construindo, a CUT, a CTB, a UGT, a Força Sindical, a Intersindical, a Nova Central. Aqui no Estado são essas centrais que estão juntas, e a gente tem conseguido construir. Você veja que assim, o movimento que nós fizemos dia 28 mostra a força que nós temos. Assim, a gente cresceu os olhos só em cima daquele ato, né? Mas, na verdade, para mim, eu tenho dito que o grande objetivo do dia 28 ele foi alcançado quando nós paralisamos quase todos os municípios desse estado. Quando nós conseguimos fazer atividades que foram desde audiências públicas, atos, em 125 municípios desse estado. Municípios, gente, onde nunca havia tido uma mobilização, a não ser aquelas de período eleitoral, né, como Severiano Melo, Rodolfo Fernandes e outros, a gente conseguiu fazer atos de rua. Aqui no estado mostraram os maiores, mas assim, a semente que a gente está plantando nesse estado todo, nesse país todo, né, vai fazer com que a gente saia vitorioso desse processo. Eu jamais vou perder a esperança, eu jamais vou desacreditar que a gente vai avançar a partir da luta da classe trabalhadora. Até porque, historicamente, nós nunca tivemos nenhuma conquista que não tenha sido através das lutas. A história prova isso. Tudo que a classe trabalhadora conquistou até hoje foi luta de muito suor, sangue e lágrimas. Então, assim, eu acredito que nós vamos ser vitoriosos e a vitória a gente vai conseguir a partir da luta da classe trabalhadora e da organização. Mais uma pergunta aqui? Concomitantemente ao movimento e à paralisação, a gente viu uma mobilização online também de políticos, de personalidades públicas contrárias ao movimento, desacreditando os manifestantes. E, de certa forma, até ouvimos falar em Carna Lula e como se fosse uma paralisação, uma festa mesmo do Partido dos Trabalhadores. Como você avalia esse posicionamento? Olha, eu acho que nós temos lados, né? E aí, assim, cada um diz o que lhe é conveniente, né? E o que, para mim, eu acho que vai provocar desgaste. O dia 28, ele não teve nada a ver com Carna Lula. O dia 28... teve nas ruas desse país inteiro a classe trabalhadora dizendo não a esse governo golpista, dizendo não às reformas que estão... dizendo não à reforma da Previdência, dizendo não à reforma trabalhista, dizendo não à terceirização e dizendo que nós não vamos aceitar que nossos direitos sejam retirados. Então, assim, não foi uma manifestação do PT da esquerda. Lá tinha gente da esquerda, tinha gente de direita... Toda a sociedade, todos aqueles que se acham atingidos por essas reformas do governo, estavam nas ruas. É tanto que a gente percebe o tamanho do crescimento que nós tivemos nesse ato. Nós tivemos ato dia 8 de março, nós tivemos ato dia 15, nós tivemos ato dia 31, e esse agora a gente viu o tamanho. É a unificação de todo mundo, não é a favor, mas é contra as reformas e contra esse governo. Isso aí é claro e cada um está no seu papel. O meu é de defender os direitos da classe trabalhadora, o meu é de defender a classe trabalhadora. O deles é de defender a elite desse país, é de defender seus direitos e os seus interesses, né? Então, sempre vai ter essa divergência de opinião e aí a gente... o que vai fazer se vencer essa luta é a correlação de forças. E eu acredito que a classe trabalhadora tem uma correlação de força bem maior. Mais uma pergunta? São muitos os pontos em discussão na reforma trabalhista. Quais desses pontos a senhora considera mais graves a ponto de atingir a classe trabalhadora? Olha, a reforma trabalhista eu acho que é um dos projetos que eu tenho visto durante toda a minha vida que mais prejudica a classe trabalhadora. Vocês imaginem, hoje nós temos garantido 2 horas de almoço. O trabalhador hoje, se essa reforma for aprovada no Senado, né, terá 30 minutos de almoço, né? A questão da carga horária. Hoje nós temos uma carga horária de 44 horas, 220 horas mensais, 44 horas semanais, 220 horas mensais, né? Com essa proposta, será
carga horária alternada, você não terá uma carga horária específica, você não terá um horário de trabalho específico, vai ser o que o seu patrão definir, o que for prioridade para ele. A gente sabe que com o salário que a gente tem nesse país, nenhum trabalhador praticamente consegue sobreviver só com um emprego. O próprio trabalhador em educação, o professor, tem tripla jornada de trabalho, trabalha na rede municipal, na rede estadual, na rede privada. Então, assim, mesmo com todas essas dificuldades, a gente consegue se organizar, porque tem uma carga horária específica, tem um horário específico de trabalho. Com a reforma trabalhista, isso vem abaixo. É a forma como o patrão quiser, você vai atender dentro das conveniências dele. Essa semana você pode trabalhar à tarde, mas na próxima semana ele vai precisar de você à noite, você vai ter que ir à noite, então você não vai ter como organizar a sua vida. A questão também de salário, né? A gente sabe que, tipo, hoje, nenhum trabalhador pode receber menos do que um salário mínimo. Com essa reforma trabalhista, coloca isso em risco, porque dependendo as horas que você trabalhar, é em cima daquelas horas que você vai receber o seu salário. Se você só trabalhar no mês 4 horas, você só vai receber 4 horas. Quando na maioria das vezes a gente sabe que se você não trabalhar as 44 horas semanais e as 220, não é culpa sua. Teve algum problema, né? É assim, o negociado sobre o legislado, eu também considero um dos pontos que fragiliza muito a correlação de força entre patrão e empregado, porque hoje quem faz esse processo de negociação são os sindicatos, né? E faz em nome de todos os trabalhadores. Nesse processo do negociado sobre o legislado, eu, patrão, posso chegar para você e dizer, olha, você ganha R$2.000, mas a empresa hoje não pode mais lhe pagar, a gente só vai poder lhe pagar R$1.000, e aí você aceita ou você quer sair? Pela situação que a gente vive de desemprego e pela correlação de forças, o funcionário, na maioria das vezes, vai aceitar, vai ter redução de salário. Isso é permitido por lei? Não. Mas se esse empregado assinar que aceitou, não vai ter o que se fazer. Então, assim, eu digo que a escravidão, né, vai estar voltando novamente para o nosso país. E aí, isso é uma coisa que me preocupa muito. É a vida da classe trabalhadora, é o impacto que isso vai ter na minha vida, é a desestruturação, é a desorganização mesmo da nossa vida, né? Isso sem contar, gente, com férias, né, divididas em 3 parcelas, né, e outras questões que acho que daria um tempão para a gente ficar discutindo só sobre a reforma trabalhista, mas é um projeto de lei que vem para retirar direitos de trabalhador, né, direitos que a gente conseguiu, como eu já coloquei, através de muita luta, porque nenhum direito que a classe trabalhadora teve até hoje foi fruto de alguém chegou e, vamos aqui beneficiar. Sempre foi através da luta, através da organização sindical e das suas representações. Vamos a mais uma pergunta? A senhora concorda com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical anualmente? Olha, esse é um dos pontos que o governo tem jogado, né, o tempo todo, tentando desestabilizar a CUT, é exatamente nisso. Nós, enquanto cutistas, nós temos como princípio a questão do imposto sindical não como obrigatório. Nós temos como princípio que o imposto sindical continue, mas que ele precisa ser reestruturado, reorganizado. Então, assim, apesar de sempre ter uma pegadinha em todas as entrevistas a respeito do imposto sindical, como se essa fosse a principal bandeira de luta das centrais, isso não é verdade. Nós nos posicionamos contra a reforma da reforma trabalhista, não por esse conteúdo especificamente do imposto sindical. Isso eu acho que é o menos. Se fosse só isso, nós não estaríamos nessa batalha. A gente se posiciona contra a reforma trabalhista pelo grande prejuízo e pela retirada de direitos que vai ter da classe trabalhadora. Então, assim, colocar a questão do imposto sindical nesse meio é uma forma de querer desmobilizar, desorganizar as centrais e o movimento sindical no todo. Nós nos posicionamos contra, porque somos contra a retirada de direitos. Eliane, qual a importância desse imposto sindical para o trabalho das classes sindicais, né? Como esse recurso ele é revertido para os interesses dos trabalhadores? Olha, os recursos do imposto sindical, eles são usados para formação, e é claro
que para esse governo, para a classe patronal, eles não têm interesse que a classe trabalhadora se forme, né? É utilizado para organização e mobilização da luta, porque, claro, se a gente faz uma mobilização, uma greve, tudo isso requer recursos financeiros. E para a questão da estruturação mesmo dos sindicatos. Então, o dinheiro do imposto sindical, ele é utilizado na formação e na organização e mobilização da classe trabalhadora. E aí é por isso que o governo hoje é contrário, coloca isso como uma questão na reforma trabalhista, né? Porque é uma forma também que os sindicatos têm de fazer a formação política dos seus sindicalizados, dos seus associados. Temos mais uma pergunta? Em relação a mudar tudo isso que está acontecendo, né? Como a gente já falou aqui no primeiro bloco, tudo está passando lá em Brasília, né? Na prática, né? Quem que pode reverter todo esse quadro? Com as lutas nas ruas, tudo bem. Mas quem que pode revogar tudo isso? Como é que isso pode ser feito? Se a gente pode, os direitos, né, que estão sendo aí todos comprometidos, se isso pode tudo voltar ao normal, de repente, de que forma isso pode acontecer? Quem pode fazer isso a nível de esclarecimento? Olha, quem tem o poder de revogar tudo isso, né, são os nossos deputados federais, né, que a gente escolheu para representar os nossos interesses, né, pelo menos nas campanhas a gente escolhe os nossos representantes para os nossos deputados federais e os nossos senadores, no intuito de defender os nossos direitos. Então, hoje, quem pode, mudando o seu voto, né, repensando a sua posição, os nossos deputados federais e os nossos deputados, os nossos senadores. São eles que têm o poder, porque esse golpe que está sendo dado na classe trabalhadora, ele é um golpe de governo, né, do governo Temer, mas também do Congresso Nacional, né? São dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, que estão apoiando essa reforma, mesmo tendo uma grande maioria da população desse país contrária a essas reformas, né? Então, e o que já foi aprovado, o que já foi sancionado, como é que fica? Tem como revogar? Olha, só a partir de um novo governo, né, e de outras leis, que eu não quero que todas essas reformas passem e a gente precise eleger um novo governo para poder a gente reconquistar o que nós já temos. O nosso objetivo é barrar. A reforma trabalhista ainda vai passar pelo Senado, né? E a nossa defesa é de estar lá, né, travando a luta, não deixar que essa reforma passe, que tenha emendas, que voltem, né? Porque também, como estão sendo feitas as coisas, tentando aprovar tudo a toque de caixa, né? Sem uma discussão, sem aprofundamento. Então, assim, a gente espera ainda barrar essa reforma trabalhista no Senado. E nós estamos construindo isso, né? A CUT e as outras centrais estão em Brasília, o tempo todo lá fazendo pressão, né? Estamos organizando o Ocupa Brasília, né, que saiu ontem na reunião com as centrais, de 15 a 19, nós vamos estar em Brasília, ocupando Brasília, né? E mostrando a força da classe trabalhadora. Bem, Eliane, vamos conversar mais sobre isso no terceiro bloco. Agora vamos a um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já com mais Checkmate.